Olá, querido amigo, querido irmão, graça e paz. Estamos nessa manhã, passando aqui para deixar mais um devocional, seguindo aí a nossa ministração em Tito, carta de Paulo a Tito, nessa sexta-feira, iniciando aí o final de semana. Vamos fazer a leitura, dando sequência. Agora vamos iniciar o capítulo 3, onde Paulo vai falar do nosso relacionamento com a sociedade. Ele falou no capítulo 2, nosso relacionamento dentro da igreja, como nós devemos nos relacionar com os irmãos, as mulheres mais velhas, os homens mais velhos, os jovens, como a graça de Deus nos ajuda e nos auxilia em tudo isso. E agora ele nos leva a pensar a nossa vida fora da igreja, como nós nos relacionamos com a sociedade, com o mundo, com as pessoas fora da igreja. Isso é importante porque precisamos atentar que temos que ter uma cosmovisão cristã. E essa visão de mundo envolve também a nossa vida em sociedade. Então nós precisamos atentar para isso. Vamos fazer a leitura e ponderar alguns princípios importantes para a nossa vida. Capítulo 3, a partir do verso 1, vamos hoje nos deter nos versos 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Esses dois versículos, eles estão tão recheados de princípios importantes, principalmente, meus irmãos, nestes dias a quais nós estamos vivendo. Paulo começa pedindo que Tito faça algumas coisas que são importantes, que foram importantes para o tempo de Tito e que são importantes para o nosso tempo, pois a palavra de Deus ela é infalível, inerrante e suficiente, ela é eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela é atual. Pois nós podemos ver, essa carta foi escrita há quantos séculos atrás de nossos dias e nós vemos princípios tão atuais presentes nela. A primeira coisa que Paulo escreve a Tito, que eu gostaria de pontuar com os irmãos, é justamente a questão dos governos e das autoridades que são constituídas por Deus. Paulo fala isso lá em Romanos, quando ele diz que toda autoridade é constituída por Deus. Quando ele escreveu a Timóteo, ele disse que se devia se fazer orações, petições, intercessões, ações de graças pelos reis, pelos aqueles que se encontram vestidos de autoridade. E aqui ele diz: lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Meus irmãos, não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Portanto, nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Nós devemos orar, devemos interceder, devemos se sujeitar às autoridades constituídas, e desde que essas autoridades não nos peçam a fazer algo que vá de contrário à Escritura. A nossa autoridade maior ainda é a Bíblia. E ela nos recomenda e nos manda a nos sujeitarmos às autoridades terrenas, desde que essas autoridades não nos peçam a irmos contra ela mesmo, contra a palavra de Deus, contra a Escritura. Então, observe que a palavra não manda nós odiarmos as nossas autoridades, a
maltratar as nossas autoridades ou a desrespeitá-las. Independente de se você gosta ou não, se a autoridade que está governando sobre nós é aquele que você gostaria ou não. A palavra não está falando isso. Se é para nós orarmos, intercedermos, lembrarmos daquela autoridade que nós particularmente temos afeição ou gostamos. Não. A Bíblia diz que é para nós orarmos pelo aquele que está revestido de autoridade, foi constituído, que exerce governo, que foi colocado lá. Eu sei que às vezes as pessoas não entendem por que fulano, ou cicrano, ou beltrano chegou ao poder. Ele chegou porque Deus quis, porque Deus o colocou. Não existe autoridade que não seja delegada por Deus, não existe um governo que tenha chegado a tal posto sem que Deus houvesse permitido, colocado lá, ou para julgamento, ou para abençoar o seu povo. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que, independente de quem governa, uma vez que ele está exercendo o governo, nós devemos orar, devemos interceder por reis, por autoridades, no caso reis, como Timóteo nos diz, para que vivemos uma vida boa, né? Uma vida tranquila. Então nós devemos lembrar a todos de que se sujeitem ao governo e às autoridades. Outra coisa, Paulo recomenda a Tito que diga à igreja dizendo o seguinte, que devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não é simplesmente obediente ao que gostamos, ao que achamos interessante, não. Devemos sempre sermos prontos, né? Sermos obedientes primeiro a Deus, primeiro à Escritura, e essa Escritura nos manda a nos sujeitarmos a esses governos. Devemos sempre estar prontos a fazer o que é bom. O que é bom? A Escritura nos manda, nos guia, nos conduz ao caminho da verdade e da justiça. O salmista, quando ora, ele diz, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. O caminho da justiça é o caminho da Escritura. É Cristo. É caminharmos pela pessoa do Senhor. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou aquele por quem vocês devem caminhar, eu sou aquele a quem vocês devem recorrer. A vida de vocês deve ser pautada pelos meus princípios, pela minha vida. Quando Pedro diz que ele nos deixou o exemplo para que possamos segui-lo, ele está falando de um caminho. Ele está falando de um caminho, de um caminhar diário, quando somos chamados a andarmos numa vida de piedade, a vivermos numa vida de devoção, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, está nos falando de uma vida, de um caminho, de uma estrada. Então, observe que aqui nós devemos estar sempre prontos a fazermos o que é bom. A fazermos o que é bom. Não percamos a oportunidade de sempre fazermos o que é bom, porque a palavra assim nos recomenda. E Paulo prossegue, nos dizendo o seguinte, não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. E como nós somos advertidos por esta palavra. Como nós somos advertidos, porque por vezes a gente se pega falando o que não deveríamos falar das pessoas. Então nós devemos atentarmos para isso. Não calunie ninguém. Não fale de ninguém aquilo que a palavra não diz para fazermos. Né? Evite brigas, principalmente nesses dias que os ânimos políticos estão acirrados. Nós encontramos pessoas se engalfiando, nós encontramos pessoas brigando, se maltratando, né? Se arrebentando, discutindo e às vezes até chegando em vias de fato, por causa daquele ou deste ou daquele outro.
Meus irmãos, esse não é o nosso papel, esse não é o nosso caminho. Nós devemos deixar não caluniar a ninguém e evitar toda e qualquer briga. Evitar as brigas, não ser um briguento, vamos dizer assim, não ser um briguento. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Como poderemos ser amáveis? Meus irmãos, novamente nós temos que retornar e retroceder e voltar ao que havíamos falado agora há pouco. Nós só podemos ser amáveis se realmente o amor de Deus habita o nosso coração. Deus é amor. E somente sendo, vamos dizer assim, sendo trabalhado por Deus, sendo edificado pela graça, é que nós temos a condição de sermos amáveis. Essa graça não está em nós mesmos. Essa capacidade de sermos amáveis não está em nós mesmos. É o poder de Deus, é a ação do Espírito de Deus, é a palavra de Deus sendo trabalhada em nós que nos leva a sermos amáveis. É o amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado, como diz a palavra, é que nos leva a sermos amáveis. É o caráter de Cristo sendo forjado em nós, sendo formado em nós, é que nos leva a ser amáveis. Porque na verdade nós não somos amáveis. Nós de nós mesmos somos detestáveis. Nós de nós mesmos não temos essas condições. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nós começamos a nos devorarmos. Se não for a graça de Deus, nós começamos a nos degradiarmos uns aos outros. É a graça do Senhor que nos leva a sermos amáveis. Este amor de Deus, obviamente, desemboca numa vida de humildade, numa verdadeira humildade. Numa verdadeira humildade. Isso é interessantíssimo porque a gente às vezes confunde humildade com vida simples, vida humilde, né? Ou com a escassez de algo. Olha, fulano é tão humilde, falta-lhe tantas coisas. Mas a palavra diz que não. Humildade não tem nada a ver com falta de coisas, né? A humildade, meus irmãos, é o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. Humildade é a pessoa de Cristo sendo vista em nós. Humildade é quando nós sabemos, temos uma correta visão de quem Deus é, de quem nós somos. Humildade é quando nós chegamos e dissemos que Deus é Deus e nós somos ninguém sem a graça dele. Humildade é uma vida vivida na dependência da graça. Humildade é Cristo em vós, esperança da glória. Humildade não é obtida ou desenvolvida por nós mesmos. Uma vida verdadeiramente humilde é uma vida cheia de Cristo. É uma vida cheia da graça. É uma vida cheia da palavra. E uma vida cheia da palavra, uma pessoa que está crescendo na compreensão de quem Deus é, não vai ficar gritando aos quatro ventos, eu sou humilde, eu sou humilde. Aquele que se autoproclama humilde já é um grande sinal de que ainda não está trilhando o caminho da humildade. Pois aquele que se vê humilde é um forte sinal de que ainda não experimentou o caminho da humildade. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática esses princípios que Paulo coloca aqui, porque são princípios tão importantes para os nossos dias, tão verdadeiros, tão úteis para a nossa vida prática, principalmente nesse momento que atravessa o nosso país. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu final de semana,
Que a graça de Deus seja sobre sua vida, conduzindo você a essa vida com Cristo, a esse desfrutar da presença de Deus. Que Deus o abençoe fortemente.